Ao estudar a história do desenvolvimento econômico, surge uma dúvida, um paradoxo. Como é que pode tantos autores terem se debruçado sobre o tema e ainda assim pouquíssimos países terem conseguido sair do patamar de subdesenvolvimento? Pensar dessa maneira, mecânica, matemática, idealista, leva a uma conclusão errada. Não é que nenhum autor sequer tenha conseguido escrever algo que preste. É que os países subdesenvolvidos são subdesenvolvidos por design dos países desenvolvidos. Ou, falando de uma maneira melhor, os países da periferia são subdesenvolvidos por design dos países do centro. Tudo isso para manter o status quo da divisão internacional do trabalho. Rajon Cheng, em sua pesquisa sobre desenvolvimento no livro Chutando a Escada, encontrou que os países que hoje são considerados países do centro assimilaram tecnologia de maneira ilegal e ou tomaram medidas protecionistas para se desenvolver. E agora, quando eles prometem ajudar os países da periferia, eles aconselham a usar medidas de proteção à propriedade intelectual e de livre comércio. Muitas vezes impondo até mesmo políticas fiscais que dificultam ou impedem o desenvolvimento dos países da periferia, além de atacar, defamar e interferir em todos os países que tentam se desenvolver usando as táticas que eles mesmos haviam usado no passado. O FMI e o Banco Mundial foram criados em 1944 com o objetivo de ajudar os países a se desenvolverem. Isso até mais ou menos a década de 60, quando os empréstimos que essas instituições faziam tinham como condições a serem seguidas medidas simples, como tentar ter um superávit na balança comercial internacional. Porém, a partir dos anos 70, essas condições começaram a mudar, começaram a ser mais intrusivas, impondo mudanças fiscais e estruturais nos governos devedores, impondo uma agenda neoliberal que dificulta o desenvolvimento. Condições dessas como superávit fiscal, privatizações, concessões de bem público, aderir à prática de livre mercado e várias outras. Já tiveram muitas intervenções internacionais que na prática acabaram atrasaram o desenvolvimento de países. A maioria delas aconteceu durante a Guerra Fria, tendo ideologia como um dos seus motivos. Entretanto, houve países que tiveram seus futuros roubados por conta dessas intervenções, como a Líbia, que após começar um processo de nacionalização de seus recursos naturais, como um primeiro passo para o seu desenvolvimento, começou uma fricção com os países do centro, que acabou culminando no fim do período de desenvolvimento da Líbia, em que a Líbia saiu do segundo maior IDH da África em 2012 para ter mercado de escravista a céu aberto em 2017. Irã é outro exemplo de país que sofre sanções econômicas, assim, dificultando seu desenvolvimento. Porém, ele não sofre do mesmo destino trágico da Líbia, pois apresenta uma forte capacidade militar. O Japão também teve sua indústria boicotada a partir dos anos 70, muito por conta de um medo de que no futuro o Japão se transformasse numa hegemonia independente e que chegasse ao topo da divisão internacional do trabalho. O país que melhor exemplifica a luta para manter petrificada a divisão internacional do trabalho é a China, em que nos últimos anos a China vem se industrializando e ampliando seu nível tecnológico, assim disputando uma posição mais alta na divisão internacional do trabalho, o que faz com que ela seja alvo constante de ataques econômicos como tarifas e embargos para impedir seu avanço técnico, além de várias e várias difamações. Então, se desenvolver não é uma simples questão de escolher a melhor teoria de desenvolvimento. Essa é uma questão muito mais complexa, que tem como principal problema como colocar em prática aquilo que os autores do desenvolvimentismo escreveram. Ou melhor, como enfrentar a divisão internacional do trabalho. Como enfrentar o centro estando na periferia. Com centralidade política.
todos os países que conseguiram se desenvolver desde a metade do século passado para cá tiveram em alguma medida uma centralidade política. Mas como conseguir tal centralismo político e econômico? Simples. Mobilizando a população para alcançar tal objetivo. Claro que isso não vai acontecer de uma vez só. De pouco em pouco, mobilização em mobilização, até chegar ao momento de consolidação do centralismo político e econômico. Para tal, é necessário começar mobilizando a sociedade para objetivos menores que podem servir de teste e experiência, como foi o caso da criação da Petrobras, em que houve a mobilização da população para lutar contra os interesses dos países centrais e criar um setor petrolífero nacional, ou como foi a criação do SUS, que lutou contra interesses nacionais para a criação de um setor de saúde pública, mesmo sendo apenas parcialmente vitorioso. Ou, como na Colômbia recentemente, que está passando pelo seu próprio momento de mobilização para a criação do seu SUS, com o seu presidente Gustavo Petro chamando a população para as ruas no 1º de maio para mobilizar a população para pôr para frente o projeto da criação do SUS. Porém, até agora, nada foi dito sobre como seria o desenvolvimento. Se desenvolver no quê? Qual é o ponto final? O que significa ser um país desenvolvido? Um aumento do PIB per capita é uma péssima medida de desenvolvimento, pois esse simples aumento do PIB per capita pode significar um país rico, porém desigual. Um país plenamente industrializado, porém com seu meio ambiente devastado. Então, a melhor maneira de definir os objetivos do desenvolvimento seria ter um país com pouca ou nenhuma desigualdade social, ter um país sustentável, ter um país soberano, militar, industrial e tecnologicamente. Logo, propõe uma mudança de nomes. Ao invés de buscar o desenvolvimento, devemos buscar construir um país melhor, construir um futuro sustentável e próspero para todos. Assim, a mobilização da população deixa de ser simplesmente para desenvolver o país e passa a ser uma mobilização para criar um futuro. Assim, sendo muito mais efetiva e fácil a mobilização da população sobre esses termos. Agora, aplicando isso ao Brasil, a gente tem que se aproveitar do movimento pelo fim da jornada 6x1. Isso é uma pauta que pode mobilizar muita parte da população brasileira. Praticamente toda a população brasileira pode se solidarizar com isso. Segundo, a gente poderia também criar uma mobilização para reconstruir o Rio Grande do Sul. Não só para, salvar as pessoas, para reconstruir as casas de quem perdeu tudo, reconstruir a vida de quem perdeu tudo, como reconstruir o Rio Grande do Sul sustentável, que nunca mais sofra como ele sofreu, das enchentes. Enquanto que no plano internacional, seria importante o Brasil ter mais parcerias com a América Latina, parcerias estratégicas, e buscar principalmente parcerias estratégicas com a China para ajudar a desenvolver o Brasil.